Meu pai sempre foi muito austero. O jeito que ele falava conosco sempre despertou muito medo. Hoje tenho medo de me relacionar, casar e insegurança no trabalho. O que você acha? O que tem a ver com isso? Ok. A hora que eu fui lendo a sua pergunta, eu me conectei com algo, tá? Que, na verdade, é uma pergunta que eu quero colocar para você olhar aí para dentro, tá? Se você perceber que contribui, ótimo. Se não, por favor, desconsidere, tá? Como era para sua mãe o fato aí do seu pai ser mais agressivo, mais austero? Porque a hora que eu fui lendo a sua pergunta, parece que eu me conectei com uma vulnerabilidade. Parece que eu fiquei assim com uma sensação de que você está muito em desordem em relação ao seu feminino e ao seu masculino. Todos nós temos, tá? O feminino e o masculino em nós. Porque você fica muito numa vulnerabilidade. A sensação que me dá é que falta a conexão com o masculino. Vou falar uma coisa aqui, e com isso eu não estou falando que eu não estou aqui fazendo apologia à agressão, à agressividade, não, tá? À violência, jamais, tá? Eu só vou falar algo aqui olhando para a realidade como ela é, tá? Porque olhando para a realidade, fato é que a agressividade, ela existe. Então, como que a gente pode se posicionar da melhor maneira diante disso? Ok? E isso que eu estou falando aqui agora é um posicionamento adulto. Porque não adianta de nada eu ficar aqui, mas agressividade, violência é errado. Tá, é errado, mas existe. E o que eu vou fazer então a partir disso? Ok? Vamos viver a realidade, não vamos ficar aí chorando e se vitimizando por uma fantasia. Pelo menos no mundo aqui, do aqui e agora. Nesse momento, a gente não vive em um mundo em que os seres humanos são saudáveis, 100% saudáveis. Eu não sei se isso um dia vai ser possível em relação aos seres humanos. Então, olhando para a realidade, trabalhando no movimento adulto, trabalhando o aceitar a realidade como ela é e buscando o melhor posicionamento, a pessoa que está em ordem com o campo do masculino e com o campo do feminino, ela tem em si a força do masculino. E a força do masculino diante de algo aqui de fora, de agressividade, de violência, a gente tem uma força interna para conseguir se posicionar, seja para pôr limite, seja para lutar pela vida e sobreviver, tá? Então, com isso, eu estou querendo dizer que muitas vezes, muitos de nós, não só as mulheres, mas alguns homens também, que estão muito em desordem, ficam muito ainda ali no campo da mãe, muito ainda ali num adoecimento da mãe, numa vulnerabilidade, como se a gente ainda tivesse só aqui no interno, em que tudo é protegido, tudo é resguardado, dá tudo certo, a gente é nutrido, esse daqui é o campo da mãe. Lá de quando a gente era bem petitinho, bem bebezinho, a mamãe dava tudo isso aqui pra gente, proteção. Só que à medida que a gente cresce, a gente tem o interno, mas a gente vai percebendo, a gente vai desenvolvendo um cognitivo e entrando em contato com o externo. E aí a gente tem que ter ferramentas para lidar com esse externo. E aí, se na minha vida, em determinado momento, alguém for agressivo comigo, como é que eu vou fazer? Eu vou desmoronar e o meu mundo vai acabar? Não. Eu tenho
o meu pai em mim, eu estou conectada com o meu pai. Então, eu posso sim ter forças para me defender e no momento seguinte, após tudo aquilo passar, eu ficar bem. E essa força que eu estou falando, nesse momento eu estou falando aqui do defender lá de quando você era criança. Quando a gente é criança, a gente não tem toda essa força, né? Mas se eu fico em ordem com meu pai e com a minha mãe, quando eu chego aqui na minha vida adulta, o meu pai, eu estou conectada com a força dele, essa força, na hora que eu vou aqui para o externo e tenho que trabalhar, tenho que me relacionar afetivamente com um companheiro ou uma companheira, tenho que cuidar de filhos, tenho que me relacionar com as pessoas e construir algo aqui na minha vida, eu tenho a força para cuidar desse externo. E aí eu estou falando, sim, de uma força, de uma estrutura interna, tá? Bom, eu sei que aqui eu viajei, não sei se vocês me entenderam, mas eu estou querendo dizer que é através do tomar o Pai que a gente consegue uma força interna para lidar com o externo. Tenha sido lá como foi que o nosso Pai conseguiu lidar com a vida dele, tá? Encontre uma maneira de ficar em ordem com o seu Pai, mesmo tendo ele sido muito rigoroso, olhe para ele como adulta que você é hoje. E arrume uma maneira de se conectar ao seu pai, a ficar em ordem com ele, ok?